não podia fazer, a família não podia fazer, o rei dele não podia fazer. Então, quando o homem não pode, o médico não pode, o marido não pode, a esposa não fez, Deus entra em ação. É o favor de Deus para os homens. Quando é impossível para nós, se torna possível para Deus. Então, o encontro de Deus com Naamã foi extraordinário. Quando Deus olha para Naamã e espera para ver se ele vai obedecer, ele desce ali 7 vezes, e na última vez a Bíblia diz que ele olha para si e a pele dele é limpa como a pele de uma criança, de um baby. Olha que coisa magnífica, um leproso que com 7 mergulhos, com a obediência a Deus, fez com que a sua vida fosse totalmente mudada. Mas eu leio essa mensagem e Deus sempre fala comigo. Qual é o seu objetivo? De onde vem o seu objetivo? E para onde você quer ir? Sabe o que tem acontecido muito agora, nos dias de hoje? Nós falhamos muito e deslizamos o nosso pé na vida espiritual. Porque enquanto nós estamos caminhando e a jornada é difícil, nós começamos a trocar valores. Nós começamos a entender que o bem já é não tão bem e o mal já não é tão mal. A Bíblia fala que ao longo da jornada de alguém, ele muda os seus conceitos. Davi começou adorando a Deus fortemente, sendo humilde, amando os seus amigos, quando um dia que ele estava poderosíssimo, ele disse: vocês vão para a guerra, eu não vou, eu não preciso ir, eu sou rei. Era para que ele estivesse na guerra, mas ele não foi, porque ao longo dos anos o sucesso dele fez com que ele entendesse que ele não precisava ir para a guerra, e enviou aqueles que deviam ir e ficou no lugar errado, na hora errada e pensando errado, e encontrou o erro, caiu em pecado, e foi muito caro o preço que Davi teve que pagar. A Bíblia diz que na nossa longa jornada nós temos que sempre nos perguntar: de onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou? Porque ao longo da sua jornada você vai perdendo isso. Ao longo da sua jornada você vai mudando os seus valores. Aquilo que era santo não é mais, aquilo que era poderoso, a palavra já não é tão poderosa mais. Aquilo que você lia e via e acreditava parece que não merece tanta credibilidade assim, porque quando nós olhamos para os homens, nós falhamos. É a mesma coisa de você passar numa ponte, e aí você está querendo se equilibrar na ponte, olha para baixo, o que vai te acontecer? 2 situações acontecem. Quando você olha para baixo, você paralisa. Quando você olha para frente, você até tem vontade de chegar, mas você ainda consegue ver o vão debaixo de uma ponte estreita. Então você tem que olhar mais para cima. Sabe o que tem acontecido conosco? Nós temos olhado para baixo ou para os homens, e por isso nós temos perdido a nossa fé, a credibilidade na palavra de Deus, na igreja do Senhor. Eu tenho evangelizado por aí, quando eu começo a falar de Jesus para uma pessoa, ela dá uma risadinha assim: eu já fui da igreja. Sabe o que ele quer dizer para mim? Eu já fui lá e não vi nada de bom. Porque para os homens que olham para os homens e vêm procurar homens, com certeza não vai ver nada de bom. Mas o Senhor diz para nós nessa noite: olha para o céu, olha para Cristo, olha para o santo, para o perfeito. Tem poucos anos que eu sirvo a Deus em relação a muitos que nasceram no Evangelho. Mas os anos que eu sirvo ao Senhor, eu precisei muitas vezes olhar para o alto, porque se eu olhasse para homens eu caía, e se eu olhasse para baixo eu paralisaria de medo. Sabe o que tem acontecido com o nosso ministério? Paralisamos de medo, porque olhamos para baixo. Sabe o que é olhar para baixo? É saber que você é pó, é fraco. Esquece de olhar para o alto. Quem fez o boneco de barro? Quem fez o boneco do pó? Quem fez o fôlego de vida entrar em você? É o Deus que vai fazer você chegar do outro lado, mas nós não estamos conseguindo ver. Nós olhamos para homens, e quando nós olhamos para homens, o nosso coração rejeita até o que era bom, deixa de ser bom. Sabe por que muitas vezes as pessoas não conseguem acreditar em Deus como Pai? Porque tiveram pais horríveis. Foi o meu caso. Eu não conseguia orar a Deus Pai, Pai, porque a impressão que eu tinha de um pai era um homem violento,
era um homem muito nervoso, era um homem alcoólatra. Como eu ia chamar Deus de pai? Mas quando eu aceitei a Jesus, eu precisava de um amigo, de alguém que me ouvisse. Então, todas as vezes que eu orava, eu dizia: Jesus, eu posso contar com o Senhor, porque eu me sentia órfã de pai. Eu não tinha o apoio de um pai, então eu não conhecia Deus como pai. Eu precisei crescer para entender que o meu pai falhou, mas o meu pai do céu é perfeito. Aleluia. Às vezes você não consegue mais acreditar na palavra, porque o homem que te prometeu amor eterno, lá no altar, disse para você um dia: eu te amo, nunca vou te deixar. Você entregou toda a sua vida a ele, e aí ele um dia te abandonou, sem te dar a mínima satisfação, e aí você não consegue acreditar no outro homem que diz para você que ama você em Cristo Jesus e quer te ajudar, quando ele diz a palavra de Deus, porque você continua olhando para homens. Tem muita gente que não consegue estar na casa de Deus por uma decepção extrema que sentiu, porque olha para homens, olha para situações. E sabe que uma coisa que tem acontecido na igreja de Deus não é só aqui não, é no mundo todo. A sede de vingança. Os crentes hoje conseguem sentir até o gosto do sangue do outro na boca. A sede de justiça virou sede de vingança. A sede de ver a glória de Deus se manifestar virou sede de vingança. Tira pelos hinos que nós ouvimos. Eu não digo nós porque, sinceramente, irmãos, eu sou muito seletiva. Muito, extremamente seletiva. Então eu não ouço esse tipo de hino. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Eu não ouço esse tipo de hino que você vai estar lá em cima e o outro lá embaixo. Eu não ouço esse tipo de hino que Deus vai te exaltar e o outro vai ficar só babando. Eu não ouço esse tipo de hino que Deus vai fazer na sua vida e não vai fazer na vida do outro. Porque quando eu aceitei Jesus, eu aceitei sabendo que ele não tinha filho especial. Porque eu era negra, pobre, desolada, sem pai, sem uma mãe que tinha Jesus. Eu era a única da minha família. Eu era sozinha no meio daquela multidão. E Jesus me abraçou. Se eu fosse acreditar nesse tipo de hino, meu irmão, eu não tinha aceitado a Jesus. Jesus não tem filho especial. Jesus não tem bebês. Jesus tem servos. Ele me ama como te ama. Ele me dá como te dá. Ele faz para mim como faz para você. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque um dia ele